Salve galera! Hoje iniciaremos uma série de vídeos onde iremos desenvolver este aplicativo, o Dev2Do, com o intuito de praticar um CRUD. Iremos estar construindo este aplicativo com o React Native e iremos estar construindo uma API Node. Neste aplicativo será possível nos logarmos, cadastrarmos um usuário e cada usuário terá uma lista de tarefas, onde cada tarefa terá um status e uma série de etapas a serem concluídas, onde essas etapas podemos alterar o status delas e também editarmos e excluirmos. Enfim, todas as operações dignas de um CRUD. CRUD, caso você não saiba, é basicamente a abreviação para Create, Read, Update, Delete, que basicamente são as 4 operações básicas que temos em uma aplicação. E na aula de hoje, iremos iniciar configurando a nossa API Node. Um detalhe importante, antes de iniciarmos a desenvolver o nosso projeto de fato, é que iremos utilizar aqui o Docker. Caso você não tenha o Docker na sua máquina, recomendo muito que você instale ele. Caso você prefira, você pode também estar utilizando aqui o Rails, uma opção para você estar rodando um banco de dados rápido aí. Pode logar com o Google mesmo, você vai ganhar $5 aqui de testes, isso daqui vai durar bastante. Vem aqui em Deploy PostgreSQL e basicamente aqui em variáveis você vai ter tudo que você precisa para conectar o ORM mais para frente para conectar no seu projeto. Mas aqui precisaria do PG Host, do PG Database, PG Port, PG User e PG Password. Esses dados são suficientes para vocês conectarem o Type ORM aí do projeto de vocês, do banco de dados, e já rodar a migration e já ir utilizando normalmente. Mas fica aí a recomendação forte de instalar o Docker na sua máquina ou até mesmo o Postgres local mesmo. Para darmos início ao nosso projeto, vamos estar abrindo a pasta dele aqui no nosso VS Code e vamos estar vindo aqui no nosso terminal e rodando o comando npm init e vamos estar passando aqui a flag "-y". Este comando basicamente ele irá criar uma package de JSON pra gente e essa flagzinha do "-y" que nós passamos é para ele não fazer um questionário que normalmente ele faz quando damos o npm init. O próximo passo que nós vamos fazer é basicamente instalar as bibliotecas que vamos utilizar para construir a nossa API. Basicamente vamos utilizar o Fastify para criar nossas rotas. Vamos estar utilizando também o Zod para fazer as validações dos dados que a nossa API vai receber. Vamos também estar utilizando o Type ORM para fazer a comunicação com o nosso banco e tá executando ali as nossas operações, como cadastrar uma tarefa, digitar ou deletar. E o banco de dados que vamos utilizar é basicamente o Postgres. E vamos iniciar aqui, rodando um yarn add Fastify e no Zod. Maravilha. Após instalar o Fastify e o Zod, vamos instalar aqui yarn add o nosso Type ORM, o nosso PG, para que nosso Type ORM consiga fazer comunicação com o Postgres, e também o Reflect Metadata. Maravilha. Após instalados todas as nossas bibliotecas, vamos instalar agora nossas dependências de desenvolvimento. Vulgo TypeScript TSX, para que a gente consiga executar o TypeScript direto no Node, sem a necessidade de transpilar o código para JavaScript, e os demais types do Node, né? Vamos lá. Yarn add -d, essa flagzinha aqui basicamente faz com que todas as libs que nós instalemos vão para as dependências de desenvolvimento tsx @types node e o TypeScript. Maravilha. Vocês podem ver que eles vieram até para um local diferente das demais bibliotecas que instalamos, enquanto as outras vieram para dependências, esses aqui vieram para dev dependence. Logo em seguida, vamos estar criando aqui um script para a gente poder executar a nossa API aqui em ambiente de desenvolvimento. Basicamente, o nosso script será basicamente o dev. E basicamente vamos executar aqui o tsx no modo watch, observando sempre o src/server.ts. Esse arquivo aqui ainda não existe, vamos criar ele aqui, nova pasta, src. Dentro de src vamos estar criando aqui o server.ts. Maravilha. Próximo passo, vamos estar importando aqui o Fastify. Vamos estar instanciando aqui dentro de uma variável app igual ao Fastify, vamos estar invocando ele aqui. Em seguida, vamos estar pegando o app e vamos estar colocando um .listen, passando como parâmetro um objeto com a porta 3001, que vai ser a porta onde vamos estar rodando a nossa API. E como segundo parâmetro, vamos simplesmente passar uma callback aqui para a gente executar um console.log, caso a nossa API esteja funcionando de fato. Tá aqui colocando API rodando na porta 3001. Maravilha? Agora, se nós rodarmos aqui um yarn dev, nossa API vai startar. Para termos certeza que está tudo ok, vamos estar criando aqui uma rota.get. Está criando aqui um get async. Está passando aqui uma callback. Nessa callback, o Fastify dá para a gente aqui o request e a response. Vou colocar só rec has.send. Está funcionando. Maravilha. Se nós abrirmos aqui no nosso navegador, na porta 3001, como podem ver, nossa API já está no ar, já está funcionando bonitinha. Tudo que nós vamos fazer agora é configurar o Type ORM, vamos configurar também o nosso banco de dados e, por fim, vamos criar nossas migrations e entidades. Para darmos início à configuração com o nosso ORM, né, o Type ORM, vamos estar rodando o comando yarn
type ORM init, ele irá criar alguns arquivos para a gente aqui dentro do nosso SRC, como por exemplo, entidade, com até um exemplo que eles já dão aqui para a gente, com a entidade de um usuário. Aqui é uma pasta de immigration, um data source, onde de fato acontece a comunicação com o nosso banco de dados, onde nós colocamos aqui o host, o tipo dele, a porta, nome, senha e as demais configurações. E eles também dão pra gente um index. Este index aqui a gente pode estar simplesmente apagando ele, que a gente não vai utilizar. E aqui dentro de SRC, vamos estar criando aqui um diretório novo, database, pra gente jogar todos os nossos arquivos, né, relacionados aos bancos de dados lá dentro. Vamos estar criando aqui agora type ORM. É interessante fazer essa separação para caso futuramente a gente faça uma migração ou adicione um ORM novo no projeto. Vamos pegar todos os arquivos e mover lá para dentro de type ORM e maravilha. Agora aqui dentro de server, vamos estar pegando lá o data source, data app, data source.initialize e maravilha. Como vocês podem ver, ele está retornando um erro para a gente porque ele está tentando encontrar o banco de dados e vincular a nossa entidade ao banco, porém o banco não existe, a gente ainda não configurou ele. Então o que nós vamos fazer agora é basicamente configurar o nosso banco utilizando o Docker Compose. Maravilha. O Docker basicamente consiste em nós criarmos containers isolados para nós rodarmos aplicações ou banco de dados ou tecnologias específicas, como por exemplo o que vamos fazer agora. Vamos estar utilizando o Docker Compose para nós criarmos um container. Dentro desse container isolado do nosso sistema operacional irá rodar o PostgreSQL. Nós vamos expor a porta 5432 desse container e criar um bind com a porta 5432 do nosso computador. Para isso, a gente precisa primeiramente criar um service. E o nome do service vai ser sudo dev database. Maravilha. Vamos estar selecionando aqui a imagem. No caso, a imagem que nós vamos utilizar é a do Postgres. Maravilha. Vamos estar aqui definindo as portas. As portas, como eu falei anteriormente, vamos estar criando um bind dentro do nosso container, isolado do nosso sistema operacional. A porta padrão do PostgreSQL é a 5432. Vamos estar criando um vínculo, vamos estar expondo ela na porta 5432 do nosso computador. Agora vamos estar configurando aqui as variáveis do nosso banco de dados. Basicamente, eu vou pegar uma colinha aqui para facilitar, para ser mais rápido. Basicamente, o nome dele, a senha e o usuário. Vou só estar mudando aqui para sudo dev-db. Tá colocando aqui nos demais. Maravilha. E por último, vamos estar configurando os volumes. Os volumes é basicamente uma configuração para persistir os dados do container, mesmo com o container sendo finalizado. Caso a gente não coloque os volumes, supondo que a gente rode a nossa aplicação e registre alguns dados nele, quando o nosso container for encerrado, todos esses dados serão perdidos. Então a importância dos volumes, para que toda vez que a gente finalizar, a gente persistir os dados, ponto, barra, ou melhor, ponto, dois pontos, barra, vou estar colocando aqui o meu padrão, Postgres Database. Maravilha. Certo? Agora, se nós chegarmos aqui no nosso terminal e rodarmos o comando docker compose up, como podem ver, o nosso container foi startado. Se nós chegarmos aqui na nossa extensãozinha do Docker, do nosso VS Code, podemos ver que o nosso banco de dados está rodando. Podemos ver os logs dele aqui. Com o nosso banco de dados configurado, o que nos resta agora é criar nossas migrations para modelarmos o nosso banco de dados, para criarmos as tabelas. E para isso eu criei aqui um diagrama no lust.app para nos guiar na hora de construirmos nossas migrations. Como vocês podem ver, temos aqui um diagrama de banco de dados bem simples. Basicamente serão 3 tabelas, onde teremos aqui um usuário, sem grande segredo aqui, basicamente com o ID dele, o nome, o e-mail, a senha e um created at. Teremos aqui também uma tabela de lista, onde iremos armazenar as listas de tarefas, né, que iremos cadastrar no nosso aplicativo. Podem ver que possui uma relação de um para muitos entre o usuário e a lista, pois um usuário poderá ter várias listas. Então, basicamente, teremos aqui um ID, teremos aqui um user ID, que será uma chave estrangeira, onde o user ID representará o ID do usuário. Teremos aqui o label, que é de fato a descrição, né, da nossa lista de tarefas. Teremos o finish at, que é um campo onde irá mostrar se nós finalizamos essa lista de tarefas ou não. Um created at e um deleted at. E por fim, teremos aqui uma tabela de tasks. Como podem ver, assim como o user tem uma relação de 1 para muitos com list, list também possui uma relação de 1 para muitos com task, pois task basicamente são as tarefas, né? Teremos aqui um conjunto de listas de tarefas. E aqui, como vocês podem ver, seguindo o mesmo padrão de user e list, temos aqui o to-do list ID, e irá referenciar a coluna de ID de list. E os demais campos, como por exemplo o label, que é a descrição da tarefa a ser realizada, o finish at,
o created at e o deleted at também. Padrão. Para darmos início a isso daqui, precisamos primeiramente inicializar as nossas migrations. Podemos criar as nossas migrations e iremos rodar o seguinte comando. Yarn type ORM migration create. Agora aqui iremos passar o caminho, o diretório onde nós queremos que a nossa migration seja criada. Como podem ver, quando nós rodamos o type ORM init, ele criou pra gente aqui um diretório de migration. Vamos estar renomeando ele aqui para migrations no plural. Vamos estar passando aqui src barra database barra type ORM barra migrations barra e aqui de fato o nome da nossa migration, que será create users table. Vou executar aqui. E, maravilha, como podem ver, nossa migration foi criada com sucesso. Reparem na estrutura da migration. Basicamente, a ideia dela é de nós criarmos um versionamento das atualizações do nosso banco de dados. Ou seja, teremos aqui, basicamente, um método de up, que será executado quando nós rodarmos um comandinho. E temos aqui o down, que basicamente reverterá todas as alterações que nós fizemos aqui em up. Basicamente, para isso, iremos pegar aqui este query runner, que é passado aqui, como parâmetro do método up.createTable. Dentro desse createTable, vamos estar instanciando a classe table do próprio type ORM, que ela, por si, espera um objeto com o nome da tabela que iremos criar, que aqui no caso será users, e o seu outro parâmetro, basicamente, será columns, que é um array de objetos, onde cada um desses objetos se trata de uma das colunas do nosso banco de dados. Vamos estar colocando aqui lado a lado o nosso VS Code e o lust.app para a gente ver como está estruturado aqui, para ser mais fácil para a gente conseguir criar o nosso diagrama. Bom, como podem ver, a tabela de usuário possui um ID, então vamos lá, adicionar aqui a propriedade name, cujo nome da nossa coluna irá ser ID. Ele será do type int, ou seja, será um inteiro. E por fim, vamos colocar aqui isPrimary como true. Isso daqui é um valor booleano, e quando a gente passa true, a gente está assinalando que esta coluna daqui será a nossa chave primária. Em seguida, temos aqui o name, então vamos aqui novamente, a propriedade name será name de fato, type será um varchar, vou colocar aqui talvez uma limitação de 50 caracteres, eu acho que é uma boa quantidade. Vamos colocar aqui também um nullable como false. O que isso daqui quer dizer? Basicamente, sempre que um usuário for cadastrado, o nome sempre será obrigatório, ou seja, será impossível a gente cadastrar um usuário com o nome nulo aqui dentro da nossa tabela. Vamos dar seguimento aqui. Podemos simplesmente copiar aqui também, já que e-mail também é um varchar, vamos só tirar a limitação de quantidade e vamos alterar o nome aqui para e-mail. Nullable também, false, porque não poderá ser cadastrado um usuário no nosso sistema sem o e-mail. Vamos seguir aqui com senha, será a mesma coisa. Vamos só remover aqui a limitação de quantidade de caracteres e mudar aqui para password. E por fim, vamos estar criando aqui um created at, que será um timestamp. O isnullable será falso. E vamos colocar aqui um valor default. Um valor default de now. O que esse carinha aqui quer dizer? Quer dizer que toda vez que um registro no nosso banco de dados for feito, a coluna created at será preenchida automaticamente com a hora atual. Isso aqui é interessante, delegar essa responsabilidade para o type ORM, para não ficar na nossa responsabilidade sempre que for inserir um dado novo aqui no nosso banco de dados, ficar preenchendo o created at. É uma coisa a menos que a gente tem que lidar, isso aqui é muito interessante. E por fim, temos aqui o comando de down. Vamos estar colocando aqui await queryRunner.dropTable. Ele espera receber aqui uma string, basicamente com o nome da tabela que a gente quer reverter, caso a gente execute esse comando, que é basicamente a tabela de usuários. Maravilha. Agora uma coisa muito importante, aqui no nosso data source, reparem que nós temos aqui uma propriedade de migration. Basicamente essa propriedade aqui de migration e entities, nós podemos passar manualmente, né? Igual tá acontecendo aqui. Ele tá passando a classe da entidade diretamente no array. Porém, isso aqui não é nem um pouco prático, porque sempre que nós criarmos uma migration ou uma entidade nova, teremos de vir aqui manualmente e passar nesse array. Então, ao invés disso, vamos passar aqui um path.resolve. Vamos passar aqui o dirname. E em seguida vamos passar aqui o caminho em que nossas migrations irão estar salvas. No caso aqui é literalmente na pasta migrations, vírgula. Agora aqui muito importante, iremos colocar aqui um asterisco para basicamente ele pegar todos os arquivos que tiver aqui dentro. E vamos passar aqui também qual será a extensão dos arquivos que queremos levar em consideração aqui nas migrations, que é basicamente .js, .typescript. Maravilha. Vamos basicamente copiar isso daqui e passar para as entidades também. Então, vamos mudar aqui o nome do diretório, que vai ser entity.
Vamos só dar uma olhada em qual erro que está acontecendo aqui. Olha só que interessante, o TypeORM já está tentando fazer a conexão com o nosso banco de dados, porém, mas vocês lembram que lá no nosso Docker Compose nós tínhamos definido que a senha e o nome e o usuário dele seria esse to devdb? Então, basicamente ele está tentando conectar com o nosso banco de dados, porém não existe nenhum usuário de teste. Então o que nós vamos fazer aqui é basicamente pegar essas variáveis e passar aqui dentro. Vamos ver aqui se ele vai estar conseguindo fazer a autenticação lá no nosso banco. E maravilha, ao atualizarmos aqui o username e o password e o database, podemos ver que ele conseguiu, ele parou de exibir aquele erro. Agora o erro que ele exibe é basicamente tentando vincular essa entidade que eles nos dão de exemplo com alguma tabela do nosso banco de dados. Porém, como nós não criamos, nem executamos nenhuma migration, nem criamos nenhuma tabela, podemos ver aqui, ó, column type undefined error, column type for username first name. Basicamente, ele não está conseguindo vincular. Então, podemos simplesmente deletar essa entidade aqui por hora. Não vai fazer falta. E olha só, nosso projeto foi atualizado com sucesso, sem nenhum erro, aparentemente. O que nós precisamos fazer agora é executar nossa migration, mas para isso, vamos criar um script na nossa package JSON, para que a gente não precise ficar escrevendo um comando grande toda hora que a gente for querer executar a nossa migration. Basicamente, vamos colocar aqui o migration, run, e o comando que nós vamos executar é basicamente o yarn type orm migration, run, -d, essa flag aqui é para a gente sinalizar qual é o diretório em que a nossa data source está. Basicamente, vamos passar aqui o src /database /typeorm /datasource.ts. Vamos só apagar a importação aqui da entidade de usuários para ele parar de apitar esse erro. Vamos ver se está tudo ok aqui com o nosso comando. Em seguida, vamos estar executando aqui o yarn migration run script que acabamos de criar. E vamos ver se ele irá encontrar o nosso data source. Olha só, ele retornou um erro para a gente. Vamos ver o que acontece. Ah, ele está dizendo que o tipo timestamp Z não existe. Vamos dar uma olhada. Basicamente, ficou faltando colocar o T aqui no final. Vamos estar tentando executar nossa migration aqui novamente para ver se ela vai funcionar. E olha só, maravilha, migration create user table has been executed successfully. Então, basicamente, vamos abrir aqui o nosso dbeaver e atualizar a nossa conexão para ver se a nossa tabela foi criada de verdade. E olha só, como podem ver, criou duas tabelas, basicamente uma tabela de migrations, que é onde o TypeORM faz o gerenciamento de qual migration já foi rodada ou não. E a nossa tabela de usuários também foi criada com sucesso. Maravilha, vamos prosseguir aqui com a criação das nossas migrations. Basicamente, vamos rodar aquele comando novamente, aquele migration create, só que agora vamos estar criando create lists table. Pode ver, mais uma migration foi criada com sucesso. Agora vamos aqui basicamente copiar, né, esse up e esse down que nós temos aqui. Vamos só fazer as importações aqui da classe de table. E vamos dar uma olhada aqui no nosso list.app para a gente ver o diagrama. Basicamente vamos manter aqui a coluna de ID, já que ela também é uma chave primária. Vamos estar substituindo aqui o name por user_id, onde ele, na verdade, será uma chave estrangeira, então ele será um número que irá referenciar a coluna de ID da tabela de usuário. Vamos colocar aqui o nullable como false também, porque no nosso sistema não será possível cadastrar uma lista de tarefas sem o usuário estar vinculado a ela. Aqui no e-mail, vamos estar simplesmente substituindo por label. Vamos colocar o nullable como false também. O tipo varchar, perfeito, também é uma string. Created at, vamos persistir ele. Vamos só adicionar aqui o finished at com o isNullable como true. E vamos remover esse default aqui do finish at. Basicamente, essa propriedade irá dizer se a nossa lista foi finalizada ou não. Então, logicamente, quando nós criarmos ela lá no nosso aplicativo, ela virá como nulo. E vamos colocar aqui também um deleted at com isNullable, também true. E um default, vamos remover também. Basicamente, quando essa coluna aqui estiver preenchida, vamos desconsiderar elas nas nossas consultas. Isso aqui é bem interessante, o conceito de soft delete, porque geralmente no mundo real nunca é interessante você fazer a deleção bruta dos dados, de fato, do banco de dados. Então, geralmente a gente simplesmente coloca lá um deleted at com o valor preenchido, com a data de quando aquele dado foi excluído. Isso aqui é muito interessante, para caso algum dia a gente precise restaurar alguma coisa, não dê muita dor de cabeça pra gente. E muito importante aqui, vamos alterar também o nome da tabela aqui e também aqui no nosso drop table do nosso DAO. Maravilha, vamos estar rodando aqui o scriptzinho que a gente criou agora há pouco, yarn migration run. Vamos ver se ela vai ser executada.
E maravilha, como vocês podem ver, aqui no nosso Debeaver, se nós atualizarmos a nossa conexão, podemos ver que a nossa lista foi criada maravilhosamente, porém tem um detalhe muito importante. Se vocês repararem aqui no nosso diagrama, a lista possui um relacionamento de muitos para um com a tabela de usuários. Porque um usuário ele poderá cadastrar várias listas, ou seja, poderá ter várias listas vinculadas a um único usuário. Como nós podemos fazer isso com o TypeORM? Vamos lá. Nós acabamos de executar a nossa migration. Supondo que queiramos adicionar a nossa chave estrangeira na migration de criação da nossa tabela. Agora que nós executamos, o que nós poderíamos fazer? Poderíamos simplesmente criar mais um scriptzinho aqui, e ao contrário do script de run, seria um script de reverse. Reversão, revert. Em que, basicamente, quando nós rodamos esse script, yarn type-rm migration revert, ele irá pegar a última migration que a gente criou e vai rodar esse método aqui de down. E acarretaria no drop da tabela de lists. Basicamente, isso seria interessante para a gente poder adicionar a chave estrangeira dentro da nossa migration. Claro que no projeto em produção, com dados cadastrados dentro dessa tabela, não é nada interessante a gente rodar esse comando. Seria interessante a gente criar uma outra migration específica apenas para adicionar a nossa chave estrangeira. Porém, como no nosso caso, vamos aqui já para mostrar o exemplo para vocês. Vamos rodar primeiro um clear. Vamos rodar aqui um yarn migration, revert. Vocês podem ver, migration create list table has been reverted shuffle. Ou seja, se nós entrarmos aqui agora dentro do nosso Debeaver, podemos ver que a tabela lists não existe mais. Retornou até um erro aqui quando ele tentou se comunicar. Vamos atualizar aqui nossa conexão. Como podem ver, ela deixou de existir para a gente poder, de fato, agora colocar a criação da nossa chave estrangeira dentro do nosso método de up. Vamos estar pegando aqui agora o await queryRunner.create foreign key. Basicamente, o primeiro parâmetro que nós passamos para ele é uma string com o nome da tabela que a gente vai querer criar nossa chave estrangeira. No caso, seria basicamente a tabela de lists. E aqui nós vamos instanciar a classe de foreign table, foreign key, importado do próprio TypeORM. E aqui ele espera alguns parâmetros, como por exemplo, o nome da nossa chave estrangeira. Vamos estar colocando aqui uma nomenclatura fk_user_id. Maravilha, vamos dar uma olhada aqui nas próximas propriedades obrigatórias. Column names, basicamente aqui nós passamos um array com o nome das colunas que serão nossas chaves estrangeiras. No caso aqui será apenas a user ID. Temos aqui também uma propriedade para a gente passar qual será a tabela de referência que nós iremos utilizar. No caso aqui será a tabela de users. E o próximo parâmetro obrigatório será a referenced column names. Basicamente, qual coluna lá na nossa outra tabela que iremos criar o nosso vínculo, criar a nossa relação, irá ter relação com a user IDs. No caso, iremos estar vinculando o ID do usuário com a coluna de user ID. Então, vamos ver o que ele espera receber. Basicamente, um array de string. Então, temos para ele um array de string, um array com o nome ID. Maravilha! Outro detalhe muito importante é aqui no nosso down, a gente adicionar antes do drop table um queryRunner.drop foreign key. Vamos estar passando aqui o nome da nossa tabela, que é basicamente a de lists. E em seguida, o nome da nossa chave estrangeira, que é fk_user_id. Vamos rodar novamente a nossa migration para ver se essa nossa nova adição aqui está funcionando de fato. Vamos estar rodando aqui o yarn migration, run. Olha só, maravilha. Vamos entrar aqui no nosso Debeaver e atualizar nossa comunicação com o banco para ver. Como podem ver, lists foi criada com sucesso. E se nós entrarmos aqui em Properties, viemos aqui em chave estrangeira, podemos ver que aquela alteração que nós fizemos funcionou devidamente, pois está aqui fk_user_id. Se nós chegarmos aqui em rdiagram, podemos ver que lists já está fazendo uma relação de muitos para um com usuários. Então, até aqui funcionou normalmente as nossas migrations. E, por fim, vamos criar a nossa última migration da nossa aplicação, que é basicamente a migration de tasks. E assim como lists têm uma relação de muitos para um com usuários, tasks terão uma relação de muitos para um com listas. Ou seja, uma lista terá várias tasks vinculadas a ela. Vamos estar colocando aqui lado a lado para a gente novamente tá criando aqui a nossa migration. Vamos estar executando aqui aquele nosso scriptzinho. Yarn type-rm migration create, passando aqui o diretório. Só que agora será create tasks table.
Maravilha, mais uma migration foi criada com sucesso. A partir desse ponto aqui, é interessante a gente sempre ir pegando esses métodos up e down e colocando nas outras migrations para poupar tempo de escrita pra gente. O que a gente precisa fazer aqui agora é sair importando aqui as classes do type ORM e fazendo as alterações necessárias. Aqui no caso, a gente vai querer, ó, simplesmente task. Task, o ID, podemos manter. O user ID, podemos alterar aqui. Não vai ser mais user ID, vai ser basicamente to do. Vamos simplificar, vamos só colocar aqui list ID, já que demos o nome de list para a nossa tabela. Snullable, vamos manter false, porque não será possível no nosso sistema cadastrar uma tarefa sem estar vinculada a uma lista de tarefas de fato. Vamos manter aqui a label, vamos manter aqui o created at, o finished at e o deleted at também. Vamos alterar aqui agora, aqui em create foreign key, em drop foreign key e drop table, vamos estar passando aqui o nome da nossa tabela agora, que vai ser tasks. Passando aqui em cima também. Muito importante mudar isso daqui. Maravilha. Vamos sair agora alterando aqui dentro do nosso create foreign table. Columns name, aqui no caso será o list ID. Tá mudando aqui o nome da nossa chave estrangeira também para list ID. Vamos estar mudando também a coluna de referência. Vamos estar pegando aqui, criando uma relação com lists. A coluna referenciada continuará sendo ID, ou seja, a nossa list ID irá fazer referência à coluna ID aqui de lists. E basicamente vamos mudar aqui também, ó, o nosso down. Maravilha, vamos estar executando agora aqui o nosso script. Yarn migration, create. Opa, migration, run. E maravilha, nossa migration foi executada com sucesso. Nós chegarmos aqui no nosso banco de dados e atualizarmos novamente, podemos ver que nossa tabela foi criada com sucesso, tasks. E dentro de tasks, nós abrimos, podemos ver o relacionamento dela com lists. Como vocês podem ver aqui, tasks, lists, já está com relacionamento de 1 para muitos. Nós viemos aqui em propriedades e em chaves estrangeiras, podemos ver aqui FK, list ID. E com isso finalizamos a configuração do Type ORM. A princípio, essa é a configuração básica. Falta a gente ainda criar as entidades, porém isso vai ficar para um próximo vídeo, para a próxima sequência aqui da nossa aplicação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já curte, comenta e compartilha aí se você estiver gostando do conteúdo, para você não perder mais nada. E é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.